Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Kaique e hoje o vídeo vai ser sobre características gerais do órgão dentário. O dente, ele faz parte do órgão dentário, que é composto pelo dente propriamente dito e de tudo aquilo que está ao redor do dente. Tudo aquilo que está ao redor do dente a gente chama de periodonto. Para entender melhor a palavra, peri significa ao redor, peri lembra a gente de periferia, periférico, perímetro. Então, iodonto, dente. Então, pere ao redor do dente, tudo aquilo que está ao redor do dente, como por exemplo a gengiva, faz parte do periodonto. O dente ele tem dois tipos de divisões. Ele tem uma divisão que a gente chama de divisão anatômica e uma divisão que a gente chama de divisão estrutural. E o periodonto ele também pode ser dividido em dois tipos: o periodonto que tem a função de proteção e o periodonto que tem a função de sustentação. A gente inicia pela divisão anatômica do dente. Na divisão anatômica, a gente faz a divisão do dente em partes. Por exemplo, se fosse o corpo, eu vou dividir o corpo anatomicamente em partes. A tal parte é a cabeça, outra parte é o tronco, o braço e perna. Então, eu vou pegar um dente propriamente dito e divido ele em partes. A gente pode dividir ele em coroa, que é a parte que fica, por exemplo, exposta num sorriso. Quando a gente sorri, num sorriso saudável, a parte do dente que aparece é a coroa do dente. Se nós temos 32 dentes e hipoteticamente aparecessem todos ao sorriso, iriam aparecer 32 coroas dentárias. Não aparece todos, é só um exemplo. E tem a parte que fica implantada lá dentro do osso, que é a raiz dentária. Os dentes podem se apresentar com uma raiz, como no caso dos dentes anteriores de canino a canino e alguns pré-molares. Eles podem se apresentar com duas raízes, como é o caso dos molares inferiores e normalmente o primeiro premolar superior. E eles também podem se apresentar com três raízes, como é o caso dos molares superiores. E a coloração da raiz, como a gente pode observar na foto, ela é diferente da coloração da coroa. Isso se deve ao fato de que as raízes ela têm diferente estrutura na composição quando comparada ao coroa. Dividindo a raiz e a coroa, tem uma linha que a gente chama de linha do colo ou simplesmente colo. Tá, ok. Essa é a divisão anatômica, onde a gente dividiu o dente em partes. Existe também a divisão estrutural. Então, voltando ao exemplo do corpo, que a gente dividiu em cabeça, tronco, braço. Ok, aqui é o braço. Mas o que tem de estrutura nesse braço? Ah, tem pele, tem músculo, tem osso. Mesma coisa, ah, tá, ali é a coroa, mas o que tem de estrutura nessa coroa? A gente observa aqui, a camada mais externa da coroa do dente é o esmalte dentário. O esmalte dentário ele é uma estrutura bem mineralizada, ele é composto 97% de minerais e ele protege toda a coroa. Ele é muito mineralizado justamente porque é ele que fica para fora na cavidade bucal de estrutura dentária. Ele tem que estar suportando ali diariamente as ações e forças que estão sobre o dente. Se a gente remover todo o esmalte da coroa, a gente vai chegar na estrutura que é a dentina. A dentina ela já é menos mineralizada que o esmalte, ela apresenta em torno de 70% de minerais. Obviamente, o esmalte ele fica por fora da dentina porque ele faz a proteção da dentina. E embaixo da dentina a gente encontra a polpa. A polpa é o que a gente chama de tecido vivo do nosso dente, é composta por vasos, por nervos e por algumas células. O esmalte ele está presente só na coroa. A dentina, ela está presente na coroa e na raiz, e a polpa, ela também está presente na coroa e na raiz. Se eu remover a polpa desse dente, ele fica com uma cavidade vazia, porque a polpa é um tecido mole. Essa cavidade vazia é chamada de cavidade pulpar. Essa cavidade na coroa, ela é chamada de câmara pulpar. Então a cavidade que aloja a polpa na coroa é a câmara pulpar. Quando a gente observa na raiz, nós temos de dentro para fora a polpa, só que aí a polpa ela fica dentro de um canal. Então a cavidade que aloja a polpa na raiz é o canal radicular. Depois da polpa vem a dentina, que também está presente na raiz, e por fora de toda a raiz tem uma fina camada de uma estrutura que a gente chama de cemento. Então, resumindo, na coroa a gente observa de fora para dentro esmalte, dentina e polpa, e na raiz a gente observa de fora para dentro cemento, dentina e polpa. O cemento ele não é tão mineralizado quanto é o esmalte, ele é menos mineralizado ainda do que a dentina. Ele não foi feito para estar exposto à cavidade bucal. É por isso que nos casos de recessão gengival, quando há exposição radicular,
vai ter exposição também do cemento, e esse cemento, com a ação diária da escovação ali, ele vai sendo desgastado, então a dentina ela vai ficar exposta à cavidade bucal. A dentina ela contém túbulos dentinários que passam por alongamentos que vêm lá da polpa. Por conta disso, a dentina e a polpa elas são intimamente ligadas. A dentina ela apresenta sensibilidade. O esmalte ele não apresenta sensibilidade. Bom, e tudo aquilo que está ao redor do dente a gente chama de periodonto. Ao redor do dente, a gente tem um osso, que a gente chama de osso alveolar, porque é o osso do alvéolo, do processo alveolar, da maxila, por exemplo. Esse osso ele fica ao redor de todo o dente. Porém, o dente ele não fica grudado ao osso. Tem um pequeno espaço entre o dente e o osso. Esse espaço ele permite que o dente tenha uma ligeira mobilidade ali dentro do alvéolo dentário. Isso serve como se fosse um amortecedor natural. Só que, obviamente, o dente ele não fica voando ali dentro do osso. Tem um ligamento que liga o dente ao osso. O ligamento que faz parte do periodonto é chamado de ligamento periodontal. E a estrutura que está mais externa da raiz, como a gente já falou, é o cemento. Quando a gente junta o cemento, que está mais externo da raiz, o osso alveolar, que está em volta de todo o dente, e o ligamento periodontal, que está ligando o cemento ao osso alveolar, esse é o periodonto de sustentação. Esse periodonto ele que vai sustentar as forças mastigatórias. Ele funciona como se fosse um amortecedor natural. E por cima desse periodonto de proteção, a gente observa a gengiva. A gengiva está ali para proteger todo mundo. Por conta disso, a gengiva é o periodonto de proteção. A gente pode resumir no final que o órgão dentário ele é dividido entre dente e periodonto. O dente ele pode ter dois tipos de divisões, que é a anatômica, que divide ele em partes, coroa, colo e raiz, e a estrutural, que divide as estruturas dele, esmalte, dentina, polpa e cemento. E o periodonto tem de dois tipos, de sustentação, que é o osso alveolar, o cemento e o ligamento periodontal, e o de proteção, que é a gengiva. Pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado por ter assistido a aula. Eu tenho uma música sobre esse tema que eu posso postar mais à frente. E até o próximo vídeo.